Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Passar um pouco sobre a Chesterton, rapidamente, né? O título da apresentação são novas tecnologias de selagem para redução dos custos operacionais e aumento de segurança e disponibilidade de equipamentos. Meu nome é Marcelo, sou gerente geral da Chesterton no Brasil. A Chesterton é uma empresa, Chesterton é uma empresa americana, a gente está 141 anos no mercado. Nossa sede fica em Massachusetts, nos Estados Unidos, no estado. A gente nasceu em 1884, né? Atuamos em 113 países e a gente tem uma operação no Brasil que fica em São Bernardo do Campo, São Paulo. Essa primeira foto aqui é ali no porto de Boston, onde nasceu a Chesterton. Hoje, atualmente, a gente cresceu um pouco e já estamos naquele outro prédio ali. Ok? Acredito que alguém conhece a Chesterton, já ouviu falar de Chesterton? Ok. Então eu falo, quando tiver a oportunidade, eu entro um pouquinho mais em detalhe. Hoje, qual que é o foco da empresa? São duas palavras, confiabilidade e eficiência. Então, nós trazemos soluções geralmente inovadoras, né, que o mercado ele traz essa demanda para a gente para aumentar a confiabilidade e eficiência dos processos produtivos dos clientes. Isso. Isso aqui é hoje onde nós estamos, né? 77 posições na América do Norte, 28 na Latina, Europa, Oriente Médio, África 131 e na Ásia Pacífico 59. Quais indústrias que a gente serve? Basicamente quase todas. Nosso principal, pelo menos no Brasil, é papel e celulose. A gente tem diversos contratos, trabalhamos com a maioria dos fabricantes de papel e celulose, dos grandes grupos. A segunda indústria da Chesterton no Brasil é a mineração ou processamento de minério. Daí todas as outras a gente também atua, mas essas duas são as principais que a gente tem foco da nossa engenharia nesse momento aqui no Brasil. Quais os contratos que nós temos? Qual tipo de contrato? Então, nós temos, por exemplo, contratos de performance, que nós chamamos, que nada mais é que o cliente ele passa os equipamentos rotativos, no caso, para a gente tomar conta, onde a gente está falando em colocar alguns sensores, monitorar 24 horas, 7 dias por semana. Hoje, atualmente, a gente tem uma equipe de 26 técnicos tomando conta de 5.500 equipamentos rotativos de várias plantas aqui no Brasil. Fora também, mas falando só de Brasil por enquanto. Esses são os contratos que a gente tem. Vocês podem ver que de mineração aparece Vale, Nexa, onde Nexa a gente tem esse contrato de performance. Vale a gente tem contrato de fornecimento e corporativo. E algumas outras que estão nesse desenho bonito aí, que nosso pessoal de marketing fez. Bom, a Chesterton ela tem 6 linhas de produto. Essas 3 primeiras são de selagem industrial. Então, ou nós selamos com gachetas, ou nós selamos com selos hidráulicos e pneumáticos, ou nós selamos com selos mecânicos. Então, quando a gente olha o equipamento, já não vai nós não vamos com o viés, não, vamos de selo, vamos de gacheta. A gente sempre entende o equipamento e a gente pode estar trabalhando nesses 3 dispositivos, essas 3 tecnologias para selar. Depois nós temos também uma linha de IoT, né? Quem não tem hoje, né? Mas sempre focado em ver a saúde do equipamento, né? Para fazer mais do que uma manutenção preditiva, né? Em cima dos dados, né, monitorados. Temos uma linha de lubrificantes especiais, bem nichada, e a nossa linha de revestimentos industriais. E, é claro, todos os serviços inerentes a isso. Eu vou passar um pouco para frente, mas a nossa visão, quando a gente olha um equipamento rotativo, por exemplo, uma bomba, é essa. Então, a gente vê muita oportunidade com as nossas 6 linhas para poder estar trazendo o equipamento a performar mais do que ele está performando hoje. Para frente eu vou mostrar alguns cases, vocês vão entender
Lembra que a gente está focado em melhorar a confiabilidade do equipamento? Equipamento estático, também nossa visão é sempre que a gente tem a oportunidade de estar trazendo, elevar a performance de uma maneira diferente, né? Melhorar o MTBF, melhorar o MTTR, então isso a gente vai mostrar alguns cases também. E lembra, a última linha nossa são de revestimentos industriais, então a gente está falando revestimento de tanques metálicos, revestimento de pista de rolagem do sistema de flotação de tratamento de água e esgoto, revestimentos internos de tanques químicos, esse é de concreto. E lembra que eu comentei que a gente também tem uma linha de sensores, né? Então hoje a maioria dos fabricantes, eles trazem os sensores porque eles querem monitorar como tá a performance do seu próprio equipamento. E a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla, que a gente quer ver a saúde do ativo, né? Então, se a gente vender um selo mecânico que vai ser instalado aqui na caixa de selagem, a gente quer entender como que está a vibração nos 3 eixos. A maioria, a gente tem muito concorrente hoje, de elevado nível fazendo isso. E temperatura, esse cara faz isso aqui nessa base. Só que a gente também quer enxergar dentro do processo, que para nós é importantíssimo. Todo mundo está trabalhando aqui, né? Olhar a vibração nos 3 eixos e a temperatura. Mas a parte, por exemplo, nesse equipamento, a parte mais frágil é o selo mecânico. Então a gente precisa olhar dentro da caixa, então tem um transdutor que vai ver a pressão interna e vai ver a temperatura interna do processo também. E como a gente quer ver o ativo como um todo, a gente pluga também sensores na sucção, na descarga. Esse sensor detecta se está tendo vazamento. Esse outro aqui ele vê se o óleo foi contaminado, se tem presença de água no óleo do mancal. Esse cara aqui, ele vê o consumo elétrico do motor, porque se o motor está consumindo mais, significa que tem alguma coisa incorreta no sistema como um todo. E aqui também vibração nos 3 eixos no motor elétrico. Se você tem essa foto toda, diferentemente de você plugar um único sensor e tentar entender o ativo todo, você consegue ver de forma ilustrativa 3 cores que o mundo todo entende, né? Vermelho, temos problema. Amarelo, ok, mas atenção. E verde está tudo ok. Então tem um desenho esquemático de uma bomba, que foi identificado esse ativo como uma bomba centrífuga. Daí ele fala, o motor está em atenção, a descarga está ok, a voluta da bomba está em atenção, a sucção está com problema, o motor elétrico ele está XYZ, tudo com 3 cores. Então a gente vê muito no mercado empresas excelentes que estão colocando sensores em vários pontos, montando toda uma estrutura, mas aí precisam de profissionais que entendam de vibração, espectro. A gente está tentando sair disso com o nosso pessoal de engenharia. Ele seta o sistema e o cliente precisa saber o que significa 3 cores. E com isso você tem a saúde inteira do seu ativo na sua mão. Só um minuto. Tá. Falar rapidamente sobre os tipos de manutenção e os KPIs de manutenção. Provavelmente alguém aqui tem esse desafio na área de manutenção, né? Isso aqui é uma curva que a gente chama curva PF. Então aqui começa o início de uma falha, né? Tá tudo indo bem. Aqui começa e a curva de custo, né, cada vez vai ficando mais caro. Quanto mais tarde você vai agindo, vai ficando cada vez mais caro, até que fica exponencial, que é uma manutenção corretiva. Aí você tem que comprar tudo em emergência, não tem nem como negociar, precisa de prazo, etc. e tal. Mas a gente tem a preventiva, provavelmente todos conhecem, preditiva, e uma nova que está surgindo, que são com sensores, inteligência artificial, que é prescritiva. Que ela poderia ajudar a gente quando a falha começasse ali, iniciar, aqui vai custar, sei lá, R$ 1.000 para resolver um problema de
caixa de Mancal. E aqui já vai custar, sei lá, 50 mil reais. Então aí que vem os sensores apoiar nisso, né? Então, o que a gente quer mostrar com esse gráfico aqui, que provavelmente todos conhecem, a função das novas tecnologias de selagem é fazer com que esse gráfico fique bem, muito maior no eixo X, para que a gente traga uma performance muito maior para o equipamento. Isso só se consegue com tecnologias que entreguem performance, né? Então, quem trabalha em manutenção tem toda essa salada de letras aqui, né? MTBF, disponibilidade operacional, lost time, custo por ativo. E, além disso, ainda foi incorporado ISO 55000, que é gestão de ativos. É falado muito em Total Cost of Ownership, custo total de propriedade. Muitas empresas elas querem saber se você está tirando o máximo do seu ativo. Isso eu vou mostrar um pouquinho ali na frente. A parte de segurança é importante e também a parte de meio ambiente com gestão de economia de água, de energia e de vapor. Quando a gente pega toda aquela sopa lá e divide em 4 grandes segmentos, com as novas tecnologias que eu vou mostrar a partir de agora, a Chesterton pode apoiar em praticamente todos essas subdivisões dos KPIs, tá? Então, vou dar um exemplo aqui prático. A gente tinha um desafio numa grande mineradora, onde era feito o ajuste na gacheta. Quem sela pela tecnologia de gacheta de compressão radial tem que fazer ajuste. Então, imagina, alguém tinha que ir lá perto do rio, que é onde captava, tinha uma bomba de captação de rio, e tinha que fazer um ajuste com o equipamento operando a cada 6 horas. O primeiro turno, o segundo e o terceiro. Então, eu tinha frequente quebra de rolamento, dependendo, o rolamento pode ser muito caro, né? E vida útil das gachetas era 48 horas. Então, a cada 2 dias, alguém tinha que ir lá, desmontar o equipamento, tirar a gacheta que tinha sido danificada, colocar uma outra, montar o equipamento novamente e partir. Isso por muito tempo. Fomos convidados a trazer uma gacheta que a gente tinha lançado no mercado. Eu vou falar um pouco sobre ela um pouco na frente. Ela é uma gacheta um pouco diferente das tradicionais, porque ela já é um modelo híbrido. Então ela junta várias tecnologias em uma única gacheta. Só pela troca da gacheta de 2 dias, passou para 90 dias. E continuou em operação basicamente até 6 meses. Então, a gente está falando aqui de tecnologia. E lembra das letrinhas lá dos KPIs? Ele está falando em redução de HH, redução de exposição do colaborador a risco de acidente, menor consumo de energia elétrica. Então, as novas tecnologias vêm para isso. Então, por exemplo, nesse caso aí, dessa bomba, a gente faz um estudo, a gente levanta vários dados do equipamento. Depois a gente vê qual é a tecnologia que está atualmente sendo empregada lá. Trazemos todas as informações possíveis para poder fazer uma conta correta, né? Qual é o valor da compra? Isso aqui está anualizado, né? Então, quantas vezes isso tem que ser comprado no ano? Qual é a frequência da troca da luva do eixo, qual é a frequência da troca do óleo e a realização de manutenção, qual é a frequência da troca do rolamento, a perda de produto, quilo-hora, consumo elétrico. Todas essas variáveis dá para se fazer conta, né, e se comprovar. Então, no final, num ano, a tecnologia atualmente empregada, ela custava a aquisição, né, a compra, 4.800 e só que para manter o ativo operando com aquela tecnologia, mais 33, total 37. Né? Mesmo raciocínio com a tecnologia que a gente usou da Chesterton. Então, no ano, custa 2.000, só que, eu não sei se vocês notaram, ela é 5 vezes mais cara. Quer ver, ó, voltando para o slide. Essa aqui custava R$ 100 o quilo, a nossa custa 500. Só que devido ao MTBF ser muito maior,
Lembra? Era 2 dias na tecnologia anterior e na nossa deu 90 dias. Quando você faz todas as contas, quantas vezes o rapaz teve que, o operador teve que ir lá ajustar, quantas vezes tiveram que tirar a gacheta, a gente muda, acrescenta mais 3.700 dos custos indiretos, dá 5.700. Quando a gente olha, dá um passo para trás e olha uma análise TCO, só botamos um iceberg aqui para fazer graça, né? Que iceberg geralmente é 10, 15% você enxerga, o resto você não enxerga, né? Então, a gacheta atual e a da nossa empresa, Chesterton, a aquisição aqui, por ter que comprar a cada 2 dias durante 12 meses, 4.800. Só que o comprador, ele tem a missão de comprar mais barato. Ele vê uma de 100 contra uma de 500, ele não enxerga isso. Ele no ano está gastando 4.800. A nossa 2.000, indiretamente essa 33, essa 3.700, um décimo, total 5.700 contra 37. Isso é um TCO, período de 12 meses. Só que ainda tem a parte indireta, né? Quais são os ganhos financeiros? Menor impacto ambiental, a gente está trocando e perdendo óleo, não tendo que descartar material, não tendo que descartar gacheta, não tendo que descartar rolamento, várias vezes que acontece na tecnologia a cada 2 dias, né? Maior segurança, maior produtividade, menor investimento de inventário, menor uso de serviços terceirizados de alinhamento a laser, tá bom? Então, tudo isso é o TCO, é ISO 55000. Então, a gente faz essa análise para poder trazer as novas tecnologias. Essa tecnologia que eu mostrei, ela chama-se a gacheta híbrida chamada Dual Pack, uma patente da Chesterton. Só um minuto. E assim, a Chesterton, ela nasceu em 1884, né, 141 anos atrás. Então, ela nasceu por aqui, daí existiam tecnologias de trançado, quadrado, e daí a gente mudou o trançado. Obrigado. A gente mudou o trançado, colocamos fibras sintéticas, começamos a colocar as quinas com fibra de carbono, que já começou a ir para um lado da híbrida, né, que isso aqui é a gacheta de Teflon grafitado, que todo mundo conhece, mas com as quinas de fibra de carbono. E aí, finalmente, em 2016, nós conseguimos desenvolver o mais difícil, que era o quê? A trançadeira. A trançadeira, ela não podia mesclar as fibras, ela tinha que separar metade com uma tecnologia e a outra metade com outra. Esse foi o mais difícil, né? Aqui são as forças ali na caixa de gacheta. Passar rapidamente, tem uma carga radial, tem uma carga axial, tem extrusão por aqui, e além do mais tem os sólidos gerando abrasividade. Então, como que uma gacheta pode cobrir toda essa demanda mecânica? Por isso que a gente precisava de alguma coisa híbrida, né? Então, deixa eu ver o meu tempo aqui. Ok. Todos os fabricantes de gacheta, eles têm que se atentar a 6 variáveis para poder fazer o projeto da gacheta, né? Resistência mecânica, a resiliência, capacidade de deformar e voltar, né? Condutibilidade térmica e resistência à temperatura, baixo atrito relativo ao desgaste do eixo, selabilidade e resistência química. Só que nenhum dos materiais existentes consegue cobrir tudo. Por exemplo, isso aqui é um gráfico radar ou gráfico aranha. E daí a gente tem aqui baixo atrito, ele está no máximo. Só que resistência mecânica ele está na metade do caminho, né? Então, é que eu não consigo ler essa tela, mas aqui a condutibilidade térmica, ele está no máximo. Mas selabilidade ele já está um pouquinho acima da metade do caminho. Então não tem uma gacheta, uma fibra, uma combinação fibra e lubrificante que consiga atender 100%. Por isso que a gente precisa ir para um material híbrido. Por exemplo, esse daqui, que é da Dual Pack, a gente usa fibra de metaramida, que é Nomax, que são os macacões dos pilotos de Fórmula 1, com a fibra de aramida, que é o colete Kevlar usado pelo Exército. Então, o colete Kevlar, essa linha um pouquinho mais fraca, a de metaramida é essa tracejada, só que quando você combina as duas, ela pega a melhor qualidade de todas, né? Sempre
vai no extremo. Era isso que a gente queria fazer, né? Então, fazendo um diagrama de Len, você pega as propriedades boas da metaramida e da pararamida, você cria um híbrido, enquanto você mitiga, minimiza o que não é bom de cada uma. No gráfico parece bacana. Eu não vou passar o vídeo porque eu estou atrasado, mas aqui mostrava de uma forma bem simples. Vou passar os outros vídeos, tá? Existem pelo menos uns 4 fabricantes que trabalham com materiais híbridos. Mas a gente precisa ser híbrido, onde quando você corta ele, tem metade está de um lado e metade do outro. Não pode estar mesclado. O mesclado vai fazer com que a gacheta, de um lado ela tenha tem uma característica, do outro a mesma, do outro a mesma e no quarto lado a mesma. O que a gente quer é que tenha 3 propriedades diferentes, dependendo do lado que você vira ela. E daí você consegue... hoje no mundo só a Chesterton que tem, que traz aquelas performances. E por que traz aquela performance? Por exemplo, a pararamida, que é o colete Kevlar, ele tem uma resiliência altíssima. Então ele funciona como uma mola, comprimindo o conjunto todo nas extremidades e gerando uma força contra o eixo, né, radial, para selar. Então ele praticamente é autoajustável. Então, só de curiosidade, né? Consumo do motor elétrico é 0,2 watts contra 3 concorrentes internacionais 0,5, 0,6, 0,62. 1/3 praticamente. Número de ajustes 3, enquanto o meu melhor concorrente é 9, 3 vezes mais. Vazamento, ml por minuto, 3, enquanto aqui é 28, 46 e 70. São alguns ganhos importantes e que no final faz muito diferença. Essa aqui é uma carta de patente, né? E o conceito. Agora, vamos lá. A gacheta ela foi evoluindo, materiais, tipo de trançado, lubrificante, mas o pessoal ainda tem que ir lá na máquina, se arriscar e apertar, ajustar a gacheta, apertar o prêmio gacheta. Então aqui é a pessoa, então, ó, o equipamento ele starta, daí tem uma consolidação, a gacheta ela tem que ficar ali bem comprimida, então ela perde essa compressão e daí alguém tem que ir lá, ajustar o prêmio gacheta, ela volta com a compressão ideal para poder fazer a selagem e daí com o tempo vai sendo consumido o lubrificante da gacheta, tem que ter uma interferência manual de novo, mais uma e mais uma, né? Então isso é um risco para os operadores. Então e se a gente tivesse um dispositivo que ao invés de fazer o operador ir 4 vezes, fosse uma vez, daí ele dá o torque aqui e ganha mais um pouco. Existe, é essa linha cinza, que nada mais é que são molas especiais de aço aeronáutico, onde você consegue colocar você dá um torque nela, ela armazena essa força, e daí quando a gacheta ela perde material, essa força armazenada é dissipada aqui e é mantida a compressão. Mas assim, puxa, mas ainda tem que ir 4 vezes menos, mas eu tenho que ir. Então qual que é a perfeição? A perfeição é essa linha vermelha, que ninguém mais rela, faz o engachetamento e só quando acabar com toda a gacheta que você vai lá e reengacheta. Existe. A Chesterton criou esse dispositivo. Ele tem é um dispositivo de 2 atuadores, 2 mini cilindros, não tem que modificar nada, equipamento. E você instala, tem um regulador, regula uma vez, vira as costas, vai embora, não precisa nunca mais ninguém chegar perto do equipamento. Várias maneiras de fazer, às vezes é simples, né? Com 2 dispositivos, 4. Esse aqui às vezes não tem espaço na caixa da primeira obstrução, e aqui numa hidrelétrica que tem 16. Então a gente consegue adequar de N maneiras diferentes. É bem simples, é pneumático, né? Então ele acaba... Eu vou pular o vídeo, senão vai demorar. Bacana. E o que você ganha com isso? Ontem a gente estava no stand lá, a gente falando com
um engenheiro das mineradoras, ele falou, pô, cara, mas espera aí, o meu operador, o risco dele sofrer acidente agora vai ser zero? Vai ser zero. Então, se alguém já ouviu falar de algum acidente, alguém foi lá fazer ajuste no equipamento rodando, agora não precisa mais arriscar a vida ou a integridade do operador. Então, falando em NR12, obrigado, NR12 reduz ou elimina as preocupações de segurança ocupacional. Então, a gente está acreditando muito isso aqui para algumas empresas onde é regra de ouro não realizar manutenção em equipamento operando. Esse dispositivo vai ser revolucionário, tá? Ajuda a evitar perdas de produção e economia de mão de obra. Imagina aquela gacheta que estava lá naquela bomba de captação de rio, a pessoa tem que deslocar, sei lá, 15, 20 minutos, parar o equipamento, fazer o ajuste, depois mais 15... Então não precisa mais, porque é tudo no automático, tá? Isso aqui ela foi homologada em uma grande mineradora aqui do Brasil. Ela já tem várias instalações fora do país. A gente conseguiu homologar ano passado aqui no Brasil também. Melhor MTBF e não tinha linha de ar comprimido perto. A gente só instala um cilindro, custa R$300, regulador e deixa instalado. É isso. Daí ela toma conta do resto. Quando você faz toda aquela análise de novo do TCO, a gente tem o custo de aquisição, aqui tem gacheta, tem um monte de coisa. Aqui é quanto era pago em 12 meses pela solução naquele equipamento com a tecnologia anterior. O indireto, por ter que toda hora ajustar, trocar, né? 88 contra 18, todos esses ganhos. No final, 92 contra 126, paga-se menos de 12 meses. E depois o investimento é único. Depois no segundo ano, está falando só do consumo da gacheta. É claro que a engenharia dessa grande mineradora falou, pô, cara, mas a gente está na época dos sensores, né? Eu quero ficar aqui na minha sala, do ar-condicionado, e eu quero que o teu dispositivo fale, ó, daqui 2 semanas, daqui 1 semana, daqui 2 dias, começa a se planejar para engachetar. Vai ser lançado no 3º trimestre um dispositivo com um sensor que vai falar com o nosso gateway, que vai falar com a nossa central supervisória, que pode plugar na central supervisória também do cliente, ou na nuvem nossa. E a gente não precisa mais fazer rota para ver se está vazando, gotejando, porque simplesmente você vai lá e faz o acesso e você consegue receber por WhatsApp, por e-mail, para você ir se planejando, que ele vai falar quanto tempo, calculando a velocidade, quanto tempo você vai precisar fazer esse ajuste. Essa tecnologia já existe, daí você vai ter os gráficos, etc. E o WhatsApp com a equipe para já ir se planejando. Isso com o que tem hoje, a gente está falando isso aí de 1930 para 2025. Tá? Tecnologias de selagem, eu tenho alguns minutos ainda. A gente... selo mecânico, a gente ama selo mecânico. Esse selo mecânico aqui é um selo mecânico que suporta operações com, a gente chama de lodo, né, que é polpa de minério, só que todo mundo sempre tem um probleminha que é injetar água de selagem. Não precisa mais. Até 40% de sólidos, você pega a água de selagem, dá um nó na mangueira, bota do lado, ele toca sozinho. Tá? Então, é um selo que hoje eu tenho 3 concorrentes no mundo, fizemos a análise, o nosso performa muito acima e foi feito em conjunto com a engenharia da Weir. Então, não precisa fazer nenhuma modificação nas bombas Warman, as engenharias se conversaram, então é plug and play e você consegue trazer a solução e economizar água de selagem. Agora, não, pô Marcelo, é 75% de sólidos, passou de 40%. Também tem uma solução, é só acoplar uma bucha que funciona como hidrociclone dentro da caixa e ele consegue manusear sem água de selagem, também 75%. Isso aqui, ó, um videozinho, vamos ver se vai funcionar. Ó, esse aqui é aqui no Brasil também. O antes era gacheta, ouro, mineração de ouro. Ninguém queria o ouro impregnado, era final de processo, logo
para não ficar impregnado na gacheta e não ter vazamento, perda de produto, era bem no final do processo. Daí você vem com o selo mecânico, não podia injetar água, não podia, sem injeção de água, ambiente completamente limpo, economia de água de 100%. Tá? Vou passar para o próximo. Não consigo, espera aí. Bacana. Selo 442. Eu tenho mais 3 minutos. Selo 442 é um selo... Todo mundo sabe que para ir lá no equipamento, você tem que desmontar o equipamento todo, instalar o selo, montar tudo de novo, correto? Com selo bipartido, você não precisa desmontar o equipamento. O que você faria em meio dia, em 2 dias de desmontagem, dependendo da complexidade, você faz em 40 minutos, 30 minutos. Essa tecnologia ela é dominada por 4 empresas no mundo. A Chesterton foi a primeira a oferecer comercialmente, vocês deram um Google aí, 1985. Hoje a gente detém 25% de todas as patentes de selo bipartido. A tecnologia não foi criada por nós, foi para o engenheiro dos Estados Unidos, que ele desenvolveu para os submarinos nucleares em 1954. A gente demorou um tempinho para poder dominar e lançar comercialmente. Aqui eu vou passar rapidamente, mas ela tem muitas vantagens, né? Ela é plug and play, ninguém precisa ajustar nada, é montar 2 metades, encaixar na face da bomba e apertar 2 parafusos. Ele é desmontado dessa maneira, claro, tem as nossas tecnologias, as vedações secundárias. Vou passar isso aqui também, senão eu não termino. Aqui nós vendemos 30 e poucos selos para a Sabesp de São Paulo, é público, então eu posso falar, né? Que foi via licitação. Assim que era a tecnologia anterior, esgoto, elevação de esgoto. E nosso pessoal instalando. Só um minuto. Isso. Daí, completamente limpo, zero vazamento. E daí, é claro, fazendo o TCO, deu quanto que ganhou nisso? 37 em 24 meses, contra 63 da tecnologia de gacheta, por sinal. E último slide, obrigado. Último slide. Isso aqui é um desafio das mineradoras para a gente, né? Existem já mineradoras usando selo bipartido, no Brasil inclusive. Rio Tinto, Canadá, é o nosso maior cliente. E eles desafiaram a gente trazer uma tecnologia bipartida que pudesse manusear 40% de sólidos. A Chesterton está lançando agora no 3º trimestre um selo bipartido que você troca na bomba em 30 minutos, 40% de sólido com uma bucha Spirotrack hidrociclone, até 75% de sólidos com selo bipartido. É isso. Se tiverem dúvida, se não, se vocês quiserem tirar foto para a gente entrar em contato, vocês entrarem em contato. Gerência regional da Chesterton aqui em Goiás, Éder. Representante comercial, a Fiesa Soluções, através da Lívia Noleto. Ok? Obrigado, pessoal. Desculpa a correria.